a este primeiro simpósio de Medicina Veterinária Integrativa e Ética. Em esta oportunidade, temos o enorme prazer e o grande privilégio de poder dar as bem-vindas ao Dr. Fábio Ribeiro Manhoso. O Dr. Fábio Ribeiro Manhoso é médico veterinário formado pela Universidade de Marília, especialização em homeopatia, mestrado e doutorado em medicina veterinária preventiva pela Unesp, campus de Botucatu e Jabuticabal. Além disto, ele é docente e coordenador do curso de medicina veterinária da Unimar, vice-presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária de São Paulo e Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde do MEC. É bacharel em Direito pela Unimar. E nesta oportunidade, o Dr. Fábio vai estar nos falando da responsabilidade civil do médico veterinário e seu reflexo ético. Em nome do Conselho Regional de Medicina Veterinária de Rio Grande do Sul, da Comissão de Ética, Comissão de Ensino e Comissão de Medicina Veterinária Integrativa, Dr. Fábio, seja bem-vindo para nos ministrar sua palestra no dia de hoje. Não se está se ouvindo? O doutor Fábio, acho que não. Doutor Fábio, não temos áudio. Agora não. Ainda não. Não está se ouvindo, doutor Fábio. Às vezes o uso do fone pode ajudar. Pode ser o fone, doutor Fábio. Enquanto aguardamos resolver o áudio, pessoal, vamos a ter 30 minutos de palestra e logo depois disto vamos a ter 10 minutos para suas dúvidas e perguntas. E no caso, se durante a palestra se gerassem dúvidas, podem digitar elas no chat, de forma de poder passar as perguntas ao Dr. Fábio. Vamos a ver agora. Ainda não. Vamos aguardar um pouco. Bom dia, Fábio. Talvez ali nas configurações, sabe as 3 bolinhas que tem ali embaixo? Nas configurações. Aí, vê se o teu microfone está em microfone padrão. E o alto-falante padrão também, speaker. Agora, perfeito. Voltamos ao áudio. Não, agora sumiu de novo, Fábio. Agora sim. Perfeito. Bom, tudo bem. Tudo bom. Coisas que acontecem ao vivo, doutor Fábio. Seja bem-vindo a nos ministrar sua palestra. Bom dia a todos, bom dia a todos. É uma alegria estar aqui, né, nesse sábado de manhã, aqui em Marília. Está um sol maravilhoso, né? Sábado, graças a Deus, é muito bom. E estar trabalhando hoje aqui com vocês é realmente um motivo de muita alegria, muita honra. Cumprimentar aqui a minha amiga, a doutora Elisandra Pezeta. Muito bom estar aqui com você, né? Parabéns pela organização, junto com as outras comissões do CRMV do Rio Grande do Sul, desse evento. Elisandra sempre com esse sorrisão, está muito bom, né? Parabéns à gestão do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Rio Grande do Sul, realmente uma gestão diferenciada, que tem uma visão de futuro, e isso é muito bom para a medicina veterinária, para a zootecnia. Nós vivemos um outro mundo, né? Um novo momento das nossas profissões e da sociedade. Parabéns por essa visão de vocês, de colocarem a medicina veterinária integrativa
de juntar isso ao aspecto ético, tá, e educacional. Né? Parabéns a todos. Eu queria agradecer também a doutora Daniela Oliveira, que foi o nosso contato. Né? Muito obrigado aí, por sempre estar me orientando. Cumprimentar aqui meu amigo que fez a apresentação, doutor Dani, né? Você deve ser a cota masculina, né? Hoje nós estamos usando cota na medicina veterinária para nós, porque elas dominam em tudo. Muito bom, muito obrigado mesmo, viu, pelo carinho e pelo convite. É realmente uma honra estar aqui. Eu vou abrir aqui a apresentação, vamos ver, né? Vamos orar aqui para não... Acho que é aqui. E aqui. Ok? Apareceu aí? Sim, Fábio. Uhum. Sim, perfeito, professor. Ok. Ok, então, vamos conversar aqui um pouquinho, né, sobre essa responsabilidade civil do médico veterinário. Eu confesso para vocês que eu concluí meu curso de Direito no ano passado, né, e apesar de sair de algumas provas, me sentindo um grande médico veterinário, mas achei fantástico ter feito o curso de Direito. Isso dá uma dimensão para a gente que está, inclusive, né, em termos de coordenação de curso, e muito importante na questão da gestão do próprio conselho. E a gente começou a trabalhar também essas questões que relacionam, né, porque sempre me perguntavam, por que você quer fazer Direito, né? E aí eu falava, não, eu sempre tenho a vontade de aliar a questão do Direito e da minha profissão. E realmente, até mesmo como estudante, o conselho para mim foi uma grande escola, e agora contribuindo aqui naquilo que era a minha proposta, né, para fazer o curso. E realmente o conselho foi e é uma grande escola, é uma universidade. Né? E eu não posso deixar aqui de trazer, Elisandra, um abraço carinhoso do nosso presidente, Dr. Odemilson Muzeiro, que estamos aí há 90 dias dessa nova gestão. Confesso que não é fácil acompanhar o presidente aqui em São Paulo, ele está 1000 por hora, mas graças a Deus aí fazendo um trabalho maravilhoso de construção por uma veterinária e uma zootecnia cada vez mais forte. Então vamos começar aqui conversando, né? Eu trouxe aqui algumas reflexões para a gente fazer nessa manhã, e eu queria dizer que todas essas fotos que eu estou expondo aqui são autorizadas, inclusive alguns de egressos, tá? E algumas de domínio público. E eu queria começar com esse slide, porque a gente precisa provocar nos médicos veterinários que nós estamos, como eu disse já, num novo momento. A visão hoje que se tem dos animais não é a mesma visão de quando eu era estudante, 30 anos atrás, não é a visão do que se tinha há 10 anos atrás. A questão da relação homem-animal está cada vez mais próxima. Eu confesso que às vezes doentia para o animal, mas há uma relação muito próxima dos animais com o ser humano, preenchendo espaços. Né? Hoje nós temos comprovadamente mais animais de estimação nas casas do que filhos. As famílias estão trazendo os animais para suas casas, e nós, médicos veterinários, somos os profissionais que podemos estar entrando nessa relação. E antes de nós entrarmos nessa relação, nós precisamos saber como está essa relação. Porque nós não podemos entrar de qualquer jeito, somente com visão técnica. Nós temos que ter uma visão muito mais ampla do que isso, uma visão humanística, uma visão social, uma visão de interação. Então, eu acho que é muito importante a gente partir desse primeiro ponto, que é justamente de como hoje o médico veterinário vai estar atuando nessa relação. E, às vezes, até em assuntos muito mais polêmicos, que é a própria eutanásia. Nós temos que ver que nós precisamos fidelizar o nosso cliente, nós precisamos trabalhar com segurança, mas nós precisamos, acima de tudo, transmitir credibilidade.
Então, a credibilidade não é só técnica. É isso que eu queria começar dizendo, para que nós possamos entrar, então, seja numa relação hoje com os animais de produção, ou seja, na questão dos animais de companhia. E estamos tão diferente hoje. Essa aqui é uma situação que ocorreu recentemente, né? Dessa família destruindo o guichê do aeroporto da empresa aérea Gol, porque eles tinham uma criança e essa criança e eles ficaram realmente muito furiosos. Não quero expor aqui opinião, mas enfim, brigando pelo direito do filho, que precisava ser alimentado, que precisava de ter condições mínimas de bem-estar. Mas veja que não muda para a questão animal. Ou seja, essa família brigou e brigou muito para que o seu coelho pudesse ter direito ao voo internacional no aeroporto de Cumbica. E se vocês verificarem a foto aí, né, tem um momento em que a esposa corre para salvar o coelho. Então, maridos, não pensem que elas vão nos escolher. Se tiver coelho, cachorro, gato, nós sempre estaremos tendo no plano. Então, aqui é para mostrar justamente onde está hoje a relação homem-animal. Quando nós entramos, então, efetivamente na questão legal, né, nós temos como primeiro mandamento a nossa Constituição. E nós vamos verificar, especificamente no artigo 225, lá no parágrafo 1º, inciso 7º, que é dever do poder público defender, proteger a fauna, a flora, não é? Defender a fauna, a flora, ou seja, e evitar qualquer tipo de situação que possa colocar em risco, ou provocar extinção, ou provocar crueldade com os animais. Então, nós temos na nossa Constituição algo que deixa claro que o poder público tem o dever de proteger o meio ambiente, e dentro desse meio ambiente nós temos a questão dos animais. A Constituição, quando fala aqui no artigo 225, é o único artigo que cita, me permita aqui, olha lá, no final, preservá-lo para as presentes e futuras gerações. É o único momento em que a Constituição fala de futuras gerações, é quando ela cita a questão ambiental. E os animais, as plantas, estão nessa questão ambiental. Então, esse é o nosso primeiro documento. Esse é o nosso arcabouço legal para a proteção do meio ambiente, dentro dele a questão animal. E é óbvio, né, que o Código Civil ele traz algumas questões importantes. Então, o Código Civil é para a sociedade como um todo, o médico veterinário está interagindo nisso. E também, não deixa de ser uma questão civil, o Código de Proteção e Defesa do Consumidor. O veterinário precisa estar atento que ele vende o seu atendimento, né? Nós somos prestadores de serviço e devemos conhecer o Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Não é somente o Código de Ética, nós devemos conhecer o básico. Inclusive, nós não podemos dizer que não sabíamos porque não conhecíamos a legislação, tá? Nós temos que conhecer a legislação, não só da medicina veterinária, mas a legislação brasileira, que eu digo, claro, num conceito básico. Então, nós somos prestadores de serviço e estamos também sob a égide do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Mas, nesse sentido, eu trago aqui poucos artigos, é claro, né? Mas aqueles que mais nos são afetos, ou seja, o artigo 186, que fala que aquele que, por ação ou omissão, de novo, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a qualquer outra pessoa, ainda que exclusivamente moral, comete um ato ilícito. E no nosso Código de Ética, nós vamos ver que essa questão da negligência, imprudência, imperícia, é um dos principais motivos que se instaura processo ético. É um dos principais motivos que se pune em processos éticos quando confirmadamente houve um fato que feriu o nosso Código de Ética.
Então, isso, em termos da sociedade como um todo, qualquer pessoa que se sentir ter o seu direito violado, né, ela vai, então, buscar isso na justiça. Então, seja uma pessoa civil ou no exercício da sua profissão, como hoje estamos falando aqui da medicina veterinária. Então, eu queria chamar de novo para o por ação ou omissão, por fazer ou deixar de fazer. Né? E aí, dentro dessa corrente, né, continuando aqui, o artigo 927, ele diz que aquele por ato ilícito causar dano a qualquer outro indivíduo fica obrigado a repará-lo. Então, quando nós batemos o nosso carro atrás, né, batemos o nosso carro na frente de alguém, perdão, nós estamos atrás, nós cometemos um ato e vamos ter que repará-lo. Estou dando esse exemplo bem básico, né? Acho que todo mundo já passou por isso. Então, assim, qualquer pessoa que causar dano ao outro, ele fica obrigado a reparar esse dano. E aí, no parágrafo único, diz que haverá a obrigação de reparar o dano independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de qualquer pessoa. Então, nós temos como exercício da medicina veterinária, se nós causarmos qualquer questão que envolva um dano para aquela pessoa, para aquele animal que é daquela pessoa, nós ficamos obrigados a repará-lo. É importante que, quando nós falamos da legislação brasileira, o médico veterinário ele fica sobre a égide do Código Civil, juntamente com o Código de Defesa do Consumidor, ele fica também, em alguns momentos, uma relação com o Código Penal e com o Código Administrativo, que é o nosso Código de Ética. Então, a gente precisa estar muito atento a isso, porque quando um cidadão se sente, vamos dizer assim, violado no seu direito num atendimento veterinário, quando ele verifica que houve suspeita que houve algum erro, ele tem dois caminhos: o caminho da justiça comum e o caminho administrativo, que são os nossos conselhos. E um não inviabiliza o outro, né? Um não necessita do outro, apesar que em alguns momentos nós podemos usar disso, né? Mas são dois caminhos que ele pode seguir, individualmente ou concomitantemente. O artigo 944, para finalizar essa nossa conversa do Código Civil, diz que a indenização se mede pela extensão do dano, é óbvio. Se houver uma excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir a indenização. Então, quando nós falamos do Código Civil, nós estamos falando de dinheiro. E as pessoas elas ficam muito chateadas quando precisam pagar uma indenização, né? A gente, às vezes, sente que quando um colega veterinário sofre uma culpabilidade e, consequentemente, penalidade, e ele tem acrescido a multa, não é raro que, quando você fala da multa, inclusive, ele faz uma certa cara de espanto. E na sociedade também. Né? Nós usamos o cinto de segurança no começo porque senão pagaríamos multa, talvez até hoje, né? E não pela questão da segurança. Então veja que a questão do Código Civil, da questão civil, quando nós falamos em negligência, imprudência, imperícia, está voltado nessa questão indenizatória. Indenizatória de reparação de danos, inclusive morais. Isso é importante frisar aqui. Não só é somente danos materiais, mas danos morais, que aquela pessoa pode ter se sentido constrangida por um profissional. Não é raro isso acontecer. Ainda mais nós precisamos sair do pedestal para esse momento em que nós vivemos. E aí, me permita, eu sei que eu estou falando aqui com colegas, né, todos profissionais, mas precisamos deixar muito claro essa questão da imprudência, negligência e imperícia. Então, a imprudência é uma ação que foi feita de forma precipitada, sem cautela. Ou seja, eu sei qual é a forma correta, eu sei qual é o caminho, mas eu não estou muito preocupado com isso. Eu acho que aqui não vai acontecer nada. Já ouviram isso? Pode fazer, acho que não vai acontecer nada. Um exemplo que eu trago disso são os exames pré-operatórios, porque isso é uma coisa que a gente ouve muito nos processos éticos, né? É um procedimento de uma orquiectomia,
vários salpingo-esterectomia, eu analisei o animal clinicamente, ele estava muito bem, vacinado, vermifugado, e aconteceu um fato. E quando você pergunta dos exames pré-operatórios, ele fala, então, não achei necessário, o proprietário não autorizou. Isso é um absurdo, né? Como que eu, veterinário, vou colocar a responsabilidade do meu ato veterinário, do meu ato médico, nas questões do proprietário ou do tutor? Isso é imprudência. Quer dizer, eu aceitei correr o risco. Eu não sou obrigado a fazer um procedimento se eu não me sentir seguro. Então, eu corri o risco. A negligência, agir com descuido, desatenção, indiferença, sem tomar as devidas precauções. Eu trouxe um outro exemplo aqui, né? O cão vai para tomar um banho no pet shop, durante o banho se amarra esse animal na mesa, e aí você explica para ele, olha, por favor, você não pule da mesa, porque eu vou ali pegar uma água e tal, e quando você volta, ele não te entendeu, ele pulou amarrado e ele morreu. E aí, pela essa ausência do responsável, né, que não é o médico veterinário, é o funcionário, mas aí entra a figura do responsável técnico, médico veterinário, da orientação, né? Então, nós temos uma briga no bom sentido para que os pet shops voltem a ter responsável técnico, médico veterinário. Está aqui um exemplo, além de tantos outros que nós poderíamos dizer. Então, vai responder por isso. E a imperícia, que consiste no agente não saber praticar o ato. Ou seja, eu não sou cirurgião, mas eu vou fazer essa orquiectomia, porque é muito simples, enfim. Eu não sou um ortopedista, mas eu vou fazer essa cirurgia ortopédica, né? Então, eu fui imperito, eu não tenho condições de conhecimento para atuar nisso, mas eu atuei. E o resultado foi, por exemplo, como eu citei aqui, pode ser alguma deformação, pode ser uma claudicação permanente e pode ser até mesmo uma necessidade de uma amputação desse membro ou o óbito do animal, enfim. Então, importante deixar claro isso, a imprudência, a negligência e a imperícia. Quando nós entramos aqui para algumas leis específicas, sem dúvida, uma lei fundamental aqui é a lei dos crimes ambientais. A Lei 9.605, de 1998, que fala sobre a questão animal, e quando se trata da questão de cães e gatos, não é? A Lei Sanção, que é a Lei 14.064 de 2020, que, na verdade, ela aumenta a penalidade do que se previa na Lei 9.605 para maus tratos a cães e gatos. Então, o que era meses, podendo chegar a 1 ano, hoje é de 1 a 3 anos. Então, há um aumento nessa sanção penal e administrativa quando o crime é feito com relação a maus tratos aos animais. E nós, médicos veterinários, podemos ser acionados, dependendo do que fizermos, como sendo uma atitude de maus tratos. Isso é importante também deixar claro para os colegas. E aí, então, nós saímos da Constituição, do Código Civil, do Código de Defesa do Consumidor, do Código das resoluções, ou das leis, perdão, que fala sobre a questão penal, mas chegamos na administrativa. E aí eu trago a Resolução 1138 de 2016, principalmente aqui no artigo 9º, porque, como eu disse, aqui ocorre a maioria das fundamentações dos processos éticos em cima do artigo 9º, inciso 1, que fala sobre o médico veterinário será responsabilizado pelos atos que no exercício da profissão praticar com dolo ou culpa, respondendo civil e penalmente pelas infrações éticas e ações que venham a causar dano ao paciente ou ao cliente. Acho que querer melhorar o paciente e ou cliente, mas que caracteriza imperícia, imprudência, negligência, né? Importante trazer aqui, né, pessoal, a questão das próprias resoluções do Conselho Federal, e que, se nós não a seguirmos, não envolve somente uma infração ética, mas facilmente vai ser enquadrada na questão de crime ambiental, de maus tratos aos animais. Por quê? Porque a resolução CFMV 1236 de 2008, e que é uma resolução muito importante, ela nos dá todas as caracterizações do que seja maus tratos. Então é importante a gente conhecer essa resolução. Ali nós temos a configuração do que seja maus tratos. Então, essa é uma imagem que, obviamente, caracteriza maus tratos.
E a Resolução 1027 de 2003, mais antiga, né, que fala sobre a conchectomia. Nós não podemos fazer conchectomia, caudectomia, onissectomia, quando tem uma característica estética envolvida nisso. Então, isso envolve maus tratos. Vamos responder judicialmente sobre isso e eticamente, óbvio. E aí nós chegamos justamente na questão do novo processo ético, que, para que ele ocorra, ele tem que ter fundamentação. A sociedade está cada vez mais ciente dos seus direitos, nós sabemos disso. Ela está cada vez mais preocupada com os seus direitos, e de forma óbvia, correta até. E ela vai procurar, sim, ela vai procurar os seus direitos na justiça comum, e ela vai procurar os seus direitos nos conselhos de classe, para verificar se houve ou não erro daquele profissional. Né? Então, claro que para isso não é uma denúncia anônima, tem que ser muito bem circunstanciada, para que a gente possa avaliar com critérios a instauração ou não dos processos éticos. Eu trouxe aqui um número para vocês, dos processos éticos no CRMV de São Paulo. De 2015 a 2021, nós julgamos 697 processos, mas, ao mesmo tempo, foram instaurados 638 denúncias, ou seja, processos. Né? Nós tivemos aí, só em 2021, nós ainda vamos ter 2 sessões de julgamento, né, agora de novembro e dezembro, mas nós julgamos 78 processos e tivemos 46 instaurados. 50% dos processos que foram julgados tiveram penalidades. 50%. E quem é o grande denunciante? 73% é o tutor. 10% são aqueles processos que são instaurados ex officio, pelo próprio conselho. 4% de órgãos públicos, 9% do Ministério da Agricultura e Pecuária e 4% de veterinários, de próprios veterinários. Os veterinários é que fazem a denúncia com relação a outros veterinários. Então, veja, o tutor, o cliente, o proprietário, como vocês quiserem, ele é o grande agente. Né? Ele é o grande agente ativo nisso tudo. Então, é uma outra configuração. A maioria dos processos estão envolvidos a clínica e a cirurgia de pequenos animais. Posso dizer para vocês que 90%. E posso dizer para vocês também que se nós soubéssemos, pelo menos, conversar, olha o que eu estou falando, conversar, 75% dos processos não seriam instaurados. Então, senhores veterinários, conhecer a legislação, ter a visão do momento, conhecer o perfil do hoje, saber se pronunciar, saber documentar, saber explicar, dar segurança ao cliente, evita muitos transtornos. A questão do ensino da ética profissional e da legislação veterinária é muito importante. Eu ouvi o Dr. Francisco falando que ética profissional deveria ser uma cadeira obrigatória. Sem dúvida. É o único momento que nós temos dentro do curso de veterinária para falar sobre isso, sobre ética, sobre moral, sobre legislação. Né? Então, assim, é o único momento. E essa juventude, né, eles já entram no primeiro termo de veterinária querendo fazer cirurgia ortopédica. Eles nem sabem o que é veterinária. E o que eu vejo, né, é que muitas instituições, quando tem, ela está inserida no primeiro termo, olha, mas o que alguém no primeiro termo vai entender sobre ética profissional? Ou às vezes é no EAD, ela até pode ser no EAD, mas, poxa vida, dê um espaço para que a gente possa discutir a ética profissional. Mas eu trouxe aqui um próprio exemplo da nossa instituição, onde a gente consegue fazer aula prática de ética profissional. Então, aqui é o Tribunal do Júri, lá do meu curso de Direito, e aqui nós estamos simulando um julgamento de processo ético. Veja, a nova resolução que fala do processo ético hoje deixa claro que as sessões de julgamento não são mais secretas, não é? Elas são abertas ao público. Cabe aos conselhos agora trabalhar isso. Os processos são... não é secreto que eu queria falar, está me fugindo a palavra, sigiloso. Os processos, a sua tramitação,
são sigilosos. Mas o julgamento não é mais sigiloso, como era antigamente. Ele é público. Então, mostrar para o aluno também a função do conselho e com a questão dos julgamentos do processo ético, né? Como que isso ocorre, motivá-lo para isso e para ter também essa visão. Aqui é levando os alunos, eu sei que é um pouco polêmico, mas levamos os alunos para conhecer o que é uma sessão camarária que se fala sobre legislação, como que ocorre, né? E às vezes nós temos leis que se fala da medicina veterinária, que mexe com a nossa profissão, com a zootecnia. Então é necessário conhecer, não basta fechar os olhos e criticar. Então é muito importante trabalhar esse pessoal, até porque hoje, com 480 cursos de medicina veterinária, e só em São Paulo 101, né, é o que nos espera. Ou nós preparamos muito bem esses novos veterinários, ou realmente podemos nos perder no caminho, né? Não só tecnicamente, de novo falando, mas eticamente, moralmente. As instituições precisam investir no conteúdo humanístico. Não é possível formar um cidadão, um técnico, médico veterinário, conhecedor das principais técnicas cirúrgicas, de diagnóstico, ressonância magnética, se ele não sabe falar, se ele não sabe se posicionar, se ele não sabe escrever, se ele não sabe argumentar, ele não sabe vender o trabalho dele. Mas isso não é uma questão só que envolve os jovens, nós temos muita gente formada há muito tempo que até hoje não aprendeu isso. E aí eu queria finalizar essa nossa conversa chamando a atenção para 5 cenários. Primeiro, que eu vou chamar de prevenção e risco, porque se nós veterinários conhecêssemos alguns pontos, nós preveniríamos vários processos éticos. E veja que São Paulo e Rio Grande do Sul e o Acre, ou seja, nós somos o mesmo número, né, Lisandra, de conselheiros e, veja, é muita coisa, muito processo ético. Nós temos que, realmente é um trabalho moroso, é um trabalho custoso, e também para o próprio colega veterinário, que às vezes espera 5 anos para ouvir que ele foi absolvido, né? Enfim, é importante a gente prevenir. E aí eu queria trazer 5 reflexões. Primeiro, é justamente esse. Por que pode ocorrer denúncia contra médicos veterinários? Justamente porque esse veterinário desconhece o cenário atual. Ele continua, ele é aquele professor que sempre diz assim, não, eu sempre fiz isso e dá certo. É o professor que ainda fala, esse é o meu laboratório. Não é assim. Ele precisa conhecer o cenário atual. O cliente hoje é muito exigente. O cliente está conectado, o cliente não é bobo. O cliente está conectado, ele dá de 10 a 0 em você, em termos de conectado. Ele já chega para a consulta com o diagnóstico quase pronto, não é isso? Então, assim, esse cliente exigente, nesse mundo conectado, facilmente entra num quadro de insatisfação. E é essa insatisfação que pode gerar uma denúncia, e uma denúncia, às vezes, descabida, mas que gera um processo ético pela circunstância com que esse cliente apresenta essa denúncia. Então, estar atento a isso, ao cenário atual, da relação homem-animal. Eu não sei como está meu tempo. Doutor Fábio, estamos, a comissão toma 5 minutinhos pelo retraso que tivemos no começo. Então, agora com 5 minutos para logo dar as respostas, tá bom? Okay. Um outro ponto que é muito importante, o não conhecimento sobre responsabilidade civil e ética enquanto profissional ou da empresa em que ele atua, porque ele também pode ser o responsável técnico da empresa em que ele atua. Então, o veterinário sempre fica avesso, né, à questão da legislação como brasileiro, de uma forma geral. E nós não podemos nos omitir. Primeiro que, como eu disse, nós nunca vamos poder dizer para um juiz que nós não conhecíamos a legislação. Nós nunca vamos poder dizer num julgamento de processo ético que nós não conhecíamos as resoluções que envolvem a nossa profissão, né? Então, é necessário esse conhecimento básico. Tem que haver um bom senso jurídico, tanto na esfera civil, penal e administrativa. Isso evita problemas, né? Esse aqui é fantástico. Quando se fala de prontuário em medicina veterinária, parece que você está falando com a lua. O veterinário não sabe fazer prontuário, ele não faz prontuário. As faculdades hoje precisam ensinar e tem que ser no papel. Tem que ser no papel para o aluno escrever.
prontuário. Então, assim, o que é o prontuário? Qual é a função do prontuário? O conteúdo que tem que ir no prontuário? Quanto tempo eu preciso guardar o prontuário e o sigilo? Então, nós sabemos que nós temos que guardar os nossos prontuários por no mínimo 5 anos. E o sigilo do prontuário é para o tutor. Alguns tutores solicitam o prontuário ao médico veterinário e o médico veterinário diz o quê? Não, eu não posso ceder o prontuário para você porque ele tem caráter sigiloso. Mas, senhores, o prontuário não é do veterinário, o prontuário é do paciente, que, consequentemente, meio jurídico, é do tutor. Então, nós, claro, temos que ter o prontuário guardado, mas quando solicitado, é direito do tutor receber o prontuário. E aí eu estou falando quando eles pedem prontuário, não é relatório. E isso está inserido no nosso código de ética. Muitos veterinários falam do tempo, eu não tenho tempo, a minha rotina é corrida para fazer um prontuário. É só você fazer o seu modus operandi, não é? Veja, o prontuário, ele é um instrumento de defesa legal. De novo, é um instrumento de defesa legal. E tão importante é que existe até uma resolução do Conselho Federal, que é a 1328 de 2020, que fala sobre o prontuário também. Ele fala sobre todos os documentos. O veterinário não sabe documentar. O veterinário não sabe fazer um prontuário. Às vezes a gente pede um prontuário ético e aí vem aquela justificativa de que o meu sistema perdeu. Justamente agora. Por isso que passa no papel, mas não é no papel de pão, não é naquele cartão, né, que a gente usava há 30 anos atrás. Prontuário é um documento. O prontuário, ele te defende, ou o contrário. O prontuário é um documento científico, inclusive, nas faculdades e na sua própria clínica, você que é pesquisador, publica trabalhos, e nós somos péssimos para prontuário. Não atenção ao tema dever de informação. Cuidado. Mas eu faço o termo de consentimento, meu cliente assinou. Termo de consentimento, se não houver esclarecimento, não tem validade, senhores. Não adianta ele dizer e você mostrar que ele assinou um papel. Se você não explicou, se você não esclareceu para o seu cliente essa questão, ele perde a validade jurídica. Então, assim, nós temos que comunicar, nós temos que falar. E o cliente está sempre cobrando pelo que não sabia. E ele está te perguntando, quer saber. E se você não responder, aonde que o cliente vai buscar a resposta? Na justiça? No conselho? Então, nós não podemos achar que nós estamos aqui em cima e o cliente está aqui embaixo. Ele é sempre o polo passivo juridicamente. Nós temos que fazer isso aqui. Então, nós temos sempre que deixar claro para ele as nossas condutas, o porquê das nossas condutas. Então, cuidado. Quando nós não informamos corretamente o nosso cliente, nós estamos infringindo um artigo importantíssimo do Código do Consumidor, que é justamente uma falha na prestação do nosso serviço. Como nós queremos, a garantia do carro, né? O rótulo, enfim, é justamente isso, ok? Não adianta ter 300 termos de esclarecimento, termos de consentimento, de autorização, se não houver esclarecimento. E, por último, nós subestimamos a importância do bom relacionamento com o cliente. Rusga no relacionamento, né? Quando o cliente diz, não me acolheu, riu de mim, não me informou, isso é motivo para que ele busque, até de uma forma emocional, vamos dizer assim, né? A questão da justiça comum ou do conselho. Não subestime a importância do bom relacionamento. Temos que sorrir mesmo com cólica renal. Né? Por quê? Porque é isso que faz com que haja nossa interação. Nós vendemos o nosso serviço, nós vendemos, consequentemente, produtos, mas principalmente o nosso serviço. Então, nós temos que ter o quê? Confiança. Confiança. Elo de confiança. Cuidado na comunicação. Cuidado com o WhatsApp. Muitas vezes nós queremos nos livrar de problemas com o WhatsApp e aí nós temos a prova do problema. Não fazemos consulta por WhatsApp. Nós estudamos 5 anos, né? Então, assim, o WhatsApp é o básico, é um meio de comunicação. E hoje temos que estar atento à Lei Geral de Proteção de Dados.
dados dos nossos consultórios, dos nossos hospitais, dos nossos clientes. Ok? Pessoal, para ficar, então, essa reflexão, nós nos preocupamos muito com aquilo que vemos, muito com a técnica. Nós temos que avaliar o risco não visto, o risco não avaliado, o risco não gerenciado, não palpável, que é essa relação que nos norteia enquanto prestadores de serviço. Nós vendemos confiança. Olha essa família. Nós vendemos confiança. Mesmo numa situação de eutanásia, nós não podemos perder o nosso cliente porque nós vendemos confiança. E finalizo aqui, então, com essa fala, né, que a medicina veterinária, acima de tudo, está acima de tudo. E assim devemos fazer da nossa profissão a grandeza que ela merece. Muito obrigado, eu espero aí ter contribuído com aquilo que foi me pedido e estou à disposição. Muito obrigado mesmo, muito obrigado. Dr. Fábio, muito obrigado pela excelente palestra, tem sido maravilhoso. Aos colegas que estão assistindo, é o momento de poder fazer suas perguntas. Já temos uma pergunta da Elisandra. Se você quiser, pode ligar o microfone e fazer sua pergunta diretamente para o Dr. Fábio. Listei perguntas. Fábio, muito obrigada pela palestra. Como sempre, tu fala muito bem, é sempre muito pontual, a gente aprende muito contigo. Eu queria comentar uma coisa ali, que tu estava falando, e eu já tinha visto outros conselheiros também colocarem, a questão de que essa falta de comunicação é o que motiva a maior parte dos processos. E aí eu fico pensando que nós temos a inteligência emocional. E aí parece que essa é uma área, né, que a gente ainda precisa, como indivíduo, né, não só como veterinário, como indivíduo, como sociedade, né, trabalhar essa nossa área, porque como tu bem pontuou, já vem lá do aluno, que a gente vê tantos professores, né, a doutora Daniela falando, que no ensino eles vêm com uma questão de superproteção, que eles não aceitam que o professor os corrija, e já entra dentro dessa questão da inteligência emocional, né? Eu concordo com você, né? Hoje a gente vive realmente assim, dentro disso que eu estou falando, desse cenário atual, né, dessa relação homem-animal, mas nós temos também o nosso cenário atual, homem-homem, né? E está difícil. Hoje os pais questionam por que o filho reprovou por falta. Olha só, imagina eu dizer para o meu pai que eu reprovei por falta, porque ele nem podia falar. Então, assim, realmente, assim, a sociedade hoje ela está, né, nessa situação que essa moçada, quando você questiona, quando você mostra caminhos, mas não são todos, viu? Não são todos, porque eu noto que quando você chama para si, quando você levanta o debate no momento certo e da forma certa, né, com sempre a visão educacional e humanística, muitos ouvem, até porque às vezes ele nunca viu na própria casa dele, né? Hoje os pais estão cada vez mais preocupados em dar celular para os filhos, até para se livrar dos questionamentos dos filhos, né? Temos outra pergunta. Levanta a mão a doutora Daniela Oliveira. Dani, as câmaras pertencem, pode fazer sua pergunta. Muito bem, obrigada, Fábio, por prontamente ter aceito o nosso convite, né, pela excelente fala. Nós, enquanto comissão de ensino, assim, a gente vê, claro, essa questão de ética e bem envolvida dentro da graduação, né, e aqui no Rio Grande do Sul a gente tem cursos noturnos de medicina veterinária, no qual eu coordeno inclusive, né, que é na de Erechim. Quando nós colocamos a disciplina de ética, ela, inclusive, está no primeiro semestre, né, que você falou que deveríamos ir mais adiante, mas nos cursos noturnos, o que nós vimos, assim, 90% dos nossos alunos, eles trabalham durante o dia, né, e a maioria deles trabalham já dentro de pets, agropecuárias, ou são filhos de produtores, enfim. Então, eu sou a professora de ética aqui pela coordenação, né, iniciação à veterinária e ética junto. Então, o que a gente observa, assim, esse trabalho que a gente faz com os alunos é o código de ética, repassar ele e fazer essas argumentações, né, e o debate, provocar eles. Porque eles já têm uma experiência empírica dentro da medicina veterinária, que são nas agropecuárias, né, ou nos próprios pets, nas próprias clínicas. Então, eles nos trazem muita coisa para dentro de sala de aula. Do tutor, né, que processou, que nem você estava falando, né? Então, a gente consegue ver, assim,
enquanto a gente faz esse trabalho do código de ética, gera muitas dúvidas. É uma aula assim que a gente fica, se pudesse ficar, acho que era o semestre inteiro teria assunto, né? E lá no final, a gente tem a disciplina também, novamente, né, com outro nome, mas a legislação específica, medicina veterinária. Então, a gente consegue ver o crescimento deles e essas dúvidas que eram do primeiro semestre, inclusive, tem alunos meus aqui hoje na palestra, chega lá no final do semestre, né, do final do curso. Então, a gente vê um crescimento e eles comentam até, né? É mesmo, o que aconteceu lá na clínica, tá vendo que não pode, né? O que aconteceu na propriedade, tá vendo que não pode. Eu acho bem interessante. Não era uma pergunta, Dani, na verdade, era mais uma complementação aí da excelente fala do Fábio e da nossa experiência aqui. Obrigada, Fábio. Você tem um diferencial, né? Porque você tem deonto, né, no primeiro termo e legislação no final, é como se você tivesse semiologia e clínica, né? Então você consegue fazer isso. Não é muito isso que a gente vê. Uma outra questão que a gente nota em alguns cursos, né, que assim, quem vai dar ética profissional, né? E aí geralmente sobra para aquele professor que às vezes, coitado, não tem hora aula, tem que ter uma formação, tem que ter uma preparação, né? Falar de ética profissional, quando você envolve, inclusive, a questão moral, né? A legislação, enfim. Por isso que, assim, é um outro conceito, em que eu noto que a moçada, quando chega, ela não está preparada, né? Eu também tenho alunos aqui que vêm de fazendas, né? Eu tenho alunos também que, mesmo um curso integral, ele tem um contato, ele foi técnico agropecuário, enfim. Mas, assim, um amadurecimento para o debate, né? Um amadurecimento nas questões de uma visão diferente. Enfim. Então, assim, no seu caso, eu acho que é factível, né? Porque se você tem um começo e um fim, mas não é isso que a gente vê na maioria. Né? O que a gente vê é que, assim, vamos lá. Perfeito. Muito obrigado, doutor Fábio. Temos a mão alçadinha de Elisandra. Elisandra? Mais uma pergunta, que até foi trazido para a nossa comissão, né, de Medicina Veterinária Integrativa, a respeito de publicação, principalmente no Instagram, o antes e o depois, né, e aí eu desconheço, porque não faço parte, né, como conselheira, e a conselheira aqui do Rio Grande do Sul comentou que sim, que tem processos já movidos, né, com relação a isso. Então, por favor, doutor Fábio, se puder fazer esse alerta aí para nós. Olha, a questão da publicidade, se nós fôssemos instaurar processos éticos de todas as denúncias de publicidade em desacordo com a legislação veterinária, nós não iríamos fazer outra coisa. É impressionante como o veterinário não consegue sequer se vender, literalmente. Não é? O veterinário, o veterinário, ele tem uma dificuldade assim de gestão, de empreendedorismo, né? Porque ele acha que ele faz uma publicidade para o agora. Ele não faz uma publicidade para o ele pensa no agora. Veja, nós estamos no momento de novembro, Black Friday, né? É um absurdo o conselho ter que falar para os veterinários que eles não podem falar de Black Friday em medicina veterinária. Olha, isso é inadmissível, quer dizer, é a dignidade da nossa profissão. E tem pessoas que defendem isso, viu? Tem veterinários que defendem. Não é isso que vai trazer o ganho e o reconhecimento da sociedade para aquilo que você faz. Então é isso que nós temos que trabalhar. Né? Então o antes e o depois, e que não é somente veterinário, o dentista faz isso também, né? Médico eu não vejo. Talvez na minha rede social tenha pouco médico, não sei. Mas, assim, não é isso que vai nos amparar e que vai trazer aquela confiança que eu disse. Nós vendemos confiança, é o posicionamento. Não é isso que vai trazer maiores ganhos para você. Tá? Então, isso é uma infração ética, como quando as pessoas fazem, por exemplo, traga seu animal para um kit banho-tosa e ganha uma consulta. Quer dizer, eu quero ser 5 anos para depois ser o brinde do banho e tosa.
Isso é diminuir a dignidade da profissão. Isso vai contra todo um trabalho que é feito pelo Conselho do Rio Grande do Sul, São Paulo e todos os outros, o federal, as entidades de classe de uma forma geral, para que a gente cresça, seja reconhecido pela sociedade. Eu digo às vezes que é difícil ver, quer dizer, eu nunca vi um médico num domingo de manhã de chinelo e calça arregaçada lavando a frente do consultório. Mas veterinário já. Então nós temos que olhar muito bem para aquilo que nós viemos e trabalhar a dignidade da nossa profissão. Doutora Márcia tem uma dúvida, uma pergunta, uma observação que você alçou a mão, e logo temos a Maria Cristina Ribeiro para a sua participação, tá bom? Uhum. Doutor Manhoso, eu acompanho as suas colocações com relação à dignidade, e como nós estamos na profissão há mais tempo, e até faz parte do meu papel, e tenho certeza que do seu, de romper barreiras, quebrar paradigmas, eu quero fazer uma colocação aqui com relação à legislação. A gente sabe que a legislação ela existe em função da sociedade e ela tem que atender às demandas da sociedade. E por isso ela é adaptável e ela é adaptada, né? De acordo com a evolução e a complexidade dessa sociedade. Com relação a antes, colocação de antes e depois, exposição de antes e depois, a gente conhece a legislação, ela está clara, ela está disponível na internet para qualquer um acessar. Mas existem situações onde existe o desconhecimento da técnica e existe o desconhecimento da capacidade que a técnica tem. Então, eu quero colocar aqui um questionamento no ar. Será que, por exemplo, quando a gente colocou aí a mesa radiônica, ela é uma ferramenta que está em pesquisa, mas é uma ferramenta que, dentro da conduta clínica da nossa colega, da professora, doutora, ela vê resultados. E até por isso ela está conduzindo uma pesquisa clínica. Como fazer a divulgação dessa mesa radiônica? A professora ela consegue conduzir uma pesquisa clínica e publicar isso dentro de revistas que aceitem relatos de caso. Mas nós, clínicos, eu vou fechar mesmo. Como eu faço a divulgação de, por exemplo, o uso da moxa-bustão em processos regenerativos cutâneos, onde seriam necessárias várias intervenções cirúrgicas, ou onde mesmo as intervenções cirúrgicas não são possíveis por causa de falta de substrato para a colocação de flap, e, no entanto, com a moxa-bustão, a gente consegue um processo regenerativo, e aí eu acho importante atentar, regeneração não é cicatrização, regeneração é um processo mais complexo e mais efetivo do que a cicatrização, porque ela mantém função tecidual. Então, assim, como fazer nessa situação para que isso venha ao conhecimento do público e, sem, entretanto, infringir a legislação? Será que é possível eu solicitar uma exceção a essa legislação, já que eu trabalho com uma ferramenta que não tem embasamento ainda, não tem embasamento científico, ainda não tem pesquisa científica para esses resultados, que apoiem esses resultados? A professora estava falando, eu estava aqui pensando, né, que se a sua postagem for em tão alto nível como a sua fala, eu não veria uma infração ética, porque o que a gente nota é uma exposição mercantilista, né? Então, uma exposição mercantilista, uma exposição negativa, né? Quer dizer, aquilo que se queria fazer de um aspecto positivo mexeu com a dignidade da profissão. Então, assim, existem vários canais, né? Esse que nós estamos utilizando, os próprios conselhos, os informativos, né? A própria imprensa, que a gente pode sim utilizar, né? Nós não podemos levar informações sensacionalistas
mas é diferente de você falar do seu trabalho, né? Mas fazer uma postagem em alto nível, falar em termos científicos, veja, é totalmente diferente. É até questionável a lei nesse quesito. O que nós não podemos é banalizar, o que nós não podemos é mercantilizar. Não sei se eu respondi, mas é claro, nós temos que compartilhar com a sociedade aquilo que está sendo feito em benefício dela enquanto sociedade, dos animais, da profissão. Mas nós temos que ter critérios, nós temos que ter esse alto nível, né, naquilo que nós estamos propagando. Então temos que tomar muito cuidado. Às vezes, professora, a gente faz alguma postagem, isso já aconteceu comigo. Nós temos aqui na universidade os dois tipos de produção de aves. O fechado, né, que representa 99% no Brasil, e temos uma outra que é a famosa galinha feliz, que ela é solta, anda. E nós fizemos toda uma remodelação, e eu fui lá, fotografei, postei, dizendo, né, da importância do bem-estar. Então, assim, mesmo com todo esse cuidado, ainda fui criticado por algumas ONGs, olha, onde já se viu galinha presa e tal. Então, assim, tomar cuidados com a questão técnica, cuidados com a questão que não envolva a banalização da profissão e mercantilização, mas no meu exemplo também tomar cuidados, porque às vezes a sociedade, né, sempre ela está procurando pelo em ovos para não falar alguma coisa nesse sentido. Mas dentro desse alto nível com que você fala, eu tenho certeza que a sua postagem não iria infringir nenhuma legislação. Concordo. Perfeito. Doutora Maria Cristina Ribeiro, pode fazer sua participação e acho que com isso estaremos fazendo a última pergunta para o doutor Fábio e continuar com o nosso ciclo de palestras. Colega. Bom dia a todos, prazer em revê-lo, doutor Fábio. Como eu queria falar assim, até mais fazer uma observação sobre o prontuário, né? Porque, como já foi colocado aqui, a importância de se ter isso na graduação, né? E no início da graduação, eu acredito. Agora, em relação ao prontuário, além dessa parte de leis, de respaldo do próprio colega, né? O prontuário tem uma importância maior, porque a gente não perde só nessa parte legal. Nós perdemos também muito na parte científica, porque os prontuários eles são fontes enormes de estudos epidemiológicos. Existem muitos trabalhos científicos na medicina humana, e na área de PETs, que é onde eu atuo, né, na clínica de cães e gatos, que publicam incidências de doenças, de agravos. É uma fonte inesgotável de dados para publicações epidemiológicas, e que a gente perde também. Então, eu acho que os colegas que estão aí à frente dessa educação, seja na graduação, ou seja continuado, porque nós não fazemos isso, né? E é importante em todos os níveis, de também chamar a atenção dos colegas, que não só um respaldo legal, mas também uma fonte de publicações científicas e de estudos epidemiológicos, que são muito característicos, de acordo se está no interior, se é uma população de cidade, ou das diferentes regiões do mundo, ou do nosso próprio país. Nós sabemos que os agravos, que as incidências de doenças, elas são diferentes, né? Então, eu queria deixar essa observação. Obrigada. Muito obrigado, colega, pela sua participação. E, professora Cristina, né, só para os veterinários não ficarem tristes, né, isso também não é uma prerrogativa dos veterinários não saber fazer prontuário. Mas a gente precisa estar nos policiando, precisamos estar cobrando, mostrando isso para os alunos, né, que prontuário não é feito no papel de pão, como já vi, prontuário não é feito naquele cartão da época da minha mãe, né? Prontuário é um documento.
é um alicerce científico, como a professora falou. Bom, Dr. Fábio Manhoso, simplesmente em nome da Comissão de Medicina Integrativa da Rio Grande do Sul, em nome da Comissão de Legislação e a Comissão de Educação deste Conselho, agradecemos sua participação neste primeiro simpósio de Medicina Integrativa, de Ética e Medicina Integrativa. Somos muito gratos pela sua palestra e por ter nos dado tanto conhecimento em este tempo. Muito obrigado pela participação, muito obrigado novamente pela palestra e vamos a dar e continuar no ciclo. Dr. Fábio. Eu que agradeço, doutor Dani Pérez, eu agradeço a doutora Daniela Oliveira, Lisandra e a todos vocês. Muito obrigado pela oportunidade, parabéns pela condução, parabéns pela gestão, parabéns pelo evento. E é isso, temos que fazer a nossa profissão realmente cada vez maior, mais reconhecida pela sociedade. E estamos à disposição aqui em Marília, na Universidade de Marília, e aqui no CRMV de São Paulo. Muito obrigado, um bom sábado a todos, um bom trabalho. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado.